Queridos doutores e doutoras, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, na nossa aula de hoje, após o trato das nossas alegações finais na forma de memoriais, dos nossos memoriais de defesa, consoante fizemos na nossa última aula, a nossa proposta é enfrentar as principais ou os principais elementos da apelação criminal. Bem, nesse primeiro bloco, vou apontar aos doutores e doutoras os principais elementos da apelação criminal e, no nosso segundo bloco, a gente vai resolver a peça prático-profissional de um exame de ordem anterior, conforme o nosso padrão, já combinado lá desde o início do curso. Recebi a ligação da representante de turma, conversei com ela muito abertamente a respeito, e, caso seja do interesse de vocês, a gente volta a trabalhar apenas uma peça por semana, é algo que realmente não tem por que a gente correr, mas, eventualmente, se os doutores quiserem que mantenha também o padrão de 2 peças por semana, troque novamente, é algo que eu estou sempre aberto a conversar, sempre aberto ao diálogo, e a representante pode imediatamente entrar em contato comigo, que a gente volta novamente para 2 peças, tá bem? Mas a peça de apelação, doutores e doutoras, é algo que estruturalmente nos liga ou nos remete à ideia de uma peça já realizada. Doutores e doutoras vão se recordar que há umas 3 ou 4 semanas atrás fizemos um requerimento de progressão de regime, quer dizer, fizemos um requerimento em execução penal. Execução penal é uma fase administrativa da pena, é a fase executiva da pena. Sabemos que, nos termos da Lei 7210, da Lei de Execuções Penais, todo e qualquer requerimento a ser realizado no bojo da execução penal é direcionado, quer dizer, é endereçado ao juízo das execuções penais. Fizemos essa lembrança e, posteriormente a isso, interpusemos um agravo em execução. Sabemos, então, que lá na fase administrativa ou executiva da aplicação da pena, nós temos lá que os requerimentos são endereçados ao juízo da execução e que o recurso cabível, quando do eventual indeferimento, é o agravo em execução. O agravo em execução, que eu me recordo, fiz o apontamento aos doutores e doutoras, ele segue o rito, quer dizer, ele segue o procedimento lá do recurso em sentido estrito, artigo 581 do Código de Processo Penal. Por que eu faço esse breve lembrete? Por que eu faço esse breve apontamento aos doutores e doutoras? Bem, esse lembrete decorre do fato de que, assim como no agravo em execução, no caso de apelação, nós temos uma peça de interposição e uma peça de razões recursais. Uma peça de interposição que vai ser direcionada à autoridade que prolatou a decisão contra a qual nos insurgirmos. Vamos repetir? Bem, a peça de interposição é aquela endereçada à autoridade que prolatou a decisão contra a qual nos insurgimos, beleza? E, em razão à peça de razões recursais, aí sim, as razões recursais é a peça direcionada ou endereçada já ao órgão ad quem, ao tribunal, já aquele órgão ad quem competente para a apreciação do mérito recursal, competente para eventual reforma ou não da decisão contra a qual nos insurgimos. Perfeito? Tranquilo até aqui? Bem, assim como nas outras aulas, nos outros blocos, nas outras peças trabalhadas, nós precisamos, indene de dúvidas, buscar a fonte primária do direito para amparar os doutores e doutoras na realização da peça prática profissional proposta lá no exame de ordem. Qual é a fonte primária do direito? A fonte primária do direito é a lei. Busquemos, então, amparo
no Código de Processo Penal para entender e delimitar qual é a previsão legal do recurso de apelação. Vejamos que a delimitação do recurso por si só não nos dá ou não nos acarreta a resolução in toto de uma eventual peça prática, profissional. Nós precisamos, durante o nosso conteúdo, ir lembrando, ir fazendo alusão e ir enfrentando questões de direito material, vistas especialmente lá na parte geral do Código Penal, que vão dar subsídio aos doutores e doutoras para entender, para identificar eventual ou eventuais vícios na sentença contra a qual nos insurgimos. Então, a fase processual que nos encontramos quando da interposição do recurso de apelação, ela é delimitada por uma insurgência em face de uma sentença condenatória. Apelação criminal, nós vamos entender ela como um recurso cabível a partir de uma sentença condenatória para buscar reverter a sentença condenatória. Aqui eu preciso deixar bem claro 2 pontos aos doutores e doutoras. O primeiro ponto é o momento processual. O segundo ponto é a possibilidade de reapreciar questões levantadas e julgadas, quer dizer, pelo juiz de primeiro grau. Estou falando aqui do duplo grau de jurisdição. Então, não vamos entender ainda como algo relacionado a foro de prerrogativa de função. Não vamos complicar ainda. Vamos entender, num primeiro momento, que a autoridade ACO é o juiz de direito ou o juiz federal, quer dizer, é o magistrado de piso. Quando nós entendemos que o juiz é a autoridade de piso, nós estamos no momento da prolação da sentença. O momento da prolação de sentença, ele deriva de um inquérito que foi instaurado por portaria ou derivado de um APF-D, de um auto de prisão em flagrante delito. Posteriormente à conclusão dos trabalhos investigativos, o Ministério Público, dando-se por satisfeito, oferece a denúncia, que nós aprendemos. A denúncia é a peça inaugural do processo penal envolvendo o maior de idade. Sabemos que a peça inaugural do procedimento envolvendo o menor de idade, lá na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o adolescente, não se chama denúncia, se chama representação. Nós estamos aqui falando de uma denúncia, que é a peça acusatória, é a peça inaugural do processo penal. Posteriormente à denúncia, oportunizou-se à defesa apresentar a sua resposta escrita à acusação. Não entendeu o juiz ser o caso de absolvição sumária levantado pela defesa, como nós bem vimos, ao rigor do artigo 397 do Código de Processo Penal. Processo que segue. Depois da produção probatória, uma audiência de instrução regulada lá pelos artigos 400 e seguintes do Código de Processo Penal, supridas eventuais diligências previstas ao rigor do artigo 402 do Código de Processo Penal, porventura solicitada pelas partes, o juiz abre vista às partes no prazo de 5 dias, artigo 403, parágrafo 3º, para a apresentação dos memoriais finais. Primeiro, os memoriais finais do Ministério Público. Posteriormente, os memoriais finais da defesa. Essa ordem, ela não pode se inverter. Temos primeiro os memoriais finais do Ministério Público. Os memoriais finais da defesa vêm posterior aos memoriais finais do Ministério Público, para que a defesa tenha acesso ao inteiro teor de tudo que foi suscitado, de tudo que foi levantado pelo Ministério Público, ou seja, pela acusação. Perfeito? Tranquilo até aqui? Seguindo, então, para a prolação da sentença. Então, o juiz,
ele prolata uma sentença. Caso acusação ou defesa não se deem por satisfeitos em razão da sentença ou em relação, melhor dizendo, à sentença prolatada, caberá tanto à defesa e, eventualmente, também, caso insatisfeito, tanto ao Ministério Público, a interposição de um recurso de apelação. Então, perceba que o verbo que introduz a nossa peça não é mais apresentar, não é mais, como vimos lá nas peças de liberdade, o requerer. O verbo que introduz, o verbo nuclear que nos introduz a peça, é o verbo interpor. É o verbo interpor. Perfeito? Então, não por outro motivo, reitero, nós temos ali uma peça de interposição e também uma peça de razões recursais. Nós vamos entender isso daqui a pouco, principalmente algo relacionado à questão do prazo. Então, o primeiro elemento que eu precisava destacar com vocês diz respeito aí, o nosso primeiro elemento diz respeito necessariamente à fase processual em que nós encontramos, em que nos encontramos. Os doutores e as doutoras já conhecem melhor do que eu o mapa mental do processo penal. Em sequência, precisamos entender a questão relativa ao duplo grau de jurisdição. Ao duplo grau de jurisdição, por que o duplo grau de jurisdição? Porque o jurisdicionado, porque aquele acusado no bojo de um processo penal, ele tem direito à apreciação pela autoridade inicialmente competente, e ele tem direito que essa matéria seja reexaminada, seja reapreciada em sede de recurso. Então, veja, da mesma forma que nas alegações finais, na forma de memoriais, que nos memoriais de defesa, nós trouxemos ali requerimentos, fundamentos de fato e direito pertinentes a aduzir ao juiz a inocência do réu, lá nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Aqui no bojo da apelação, nós não só podemos, como devemos reiterar as teses que, porventura, foram o quê? Foram decotadas pelo juiz a título de preliminares, e também devemos reiterar as teses de mérito, em especial as de absolvição, e, porventura, também os requerimentos ou os pleitos subsidiários. Então, veja, em matéria de apelação, não só se pode, como se deve levar ao órgão ad quem, quer dizer, ao órgão competente para julgamento do recurso, a apreciação daquelas teses que foram afastadas pelo juiz de primeiro grau. Aquelas teses que foram afastadas pelo juiz de primeiro grau, sejam elas constitutivas de preliminar ou constitutivas de mérito. Hugo, por que grifar, por que gizar esses elementos relacionados à possibilidade da defesa levantar novamente teses de preliminar e teses de mérito no bojo da apelação? Bem, é importante grifar, porque, superado o duplo grau de jurisdição, nós vamos entender depois os embargos infringentes ou de nulidade, mas superado a jurisdição do tribunal, superada a jurisdição do órgão ad quem, levando até as instâncias especiais, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, na via de recurso especial, lá no Superior Tribunal de Justiça, ou na via de recurso extraordinário, lá no Supremo Tribunal Federal, respectivamente, Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, rol de competência, Supremo Tribunal Federal, artigo 102, de onde? Da Constituição Federal. Perfeito? Então, quando eventualmente manejados os recursos especiais e extraordinários,
lá nós não podemos mais levantar questões de mérito, teses absolutórias. A apreciação fática se encerra no duplo grau de jurisdição, levando-se em consideração o recurso ali interposto. Então, a partir do reexame de mérito do tribunal, do órgão ad quem, nós só podemos levantar na via de recurso especial e na via de recurso extraordinário matérias que, porventura, tenham violado dispositivo de lei federal ou que, porventura, tenham violado dispositivo da Constituição Federal. Constituição Federal, no caso do STF, Supremo Tribunal Federal, dispositivo de lei federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Perfeito até aqui? Prezados, vamos buscar, então, lá no nosso Código de Processo Penal, a previsão legal, lá no nosso artigo, perdão, compartilhei o Código Penal, lá no nosso artigo 593. Um minuto. Agora sim, está na tela para vocês, me perdoem. Artigo 593 prevê a possibilidade de recurso de apelação nas seguintes hipóteses, que eu repito em regra, vão fazer parte dos incisos 1º e 2º do artigo 593, quase sempre na prova da OAB, relacionadas ao inciso 1º. Lá se diz, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolução proferidas por juiz singular. Aqui, muita calma. Ele nos dá o prazo de 5 dias para a peça de interposição. Veja, interpor é direcionar uma peça ao juízo ACO e dizer a ele que nós não concordamos com a sentença, que desejamos recorrer. Na sua prova da OAB, nós vamos, em 90% dos casos, apresentar a interposição já com a razão. Então, esse prazo de 5 dias, o doutor e a doutora já vai considerar ele para fins de contagem a partir do enunciado que lhe for disposto, porque a peça geralmente consta no enunciado, a previsão de que a peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição. Então, você pode interpor e já acompanhar a sua peça das razões, mas, eventualmente, na praxe judiciária, nós temos lá no artigo 600 do Código de Processo Penal a possibilidade dos 8 dias para razões. Então, o indivíduo faz carga do processo, toma ciência da sentença e diz ao juiz que ele quer recorrer no prazo de 5 dias. Posteriormente a isso, o juiz reabre um prazo de 8 dias para que ele confeccione e apresente as suas razões recursais. Perfeito até aqui? Algo que é muito importante. A partir do momento em que nós interpusermos a nossa apelação e, posteriormente, apresentarmos as nossas razões recursais, o juiz vai abrir vista ao representante do Ministério Público, e lembre-se, o termo é vista, não é vista. As vistas é o que nós temos aqui no rosto. O termo é vista. O juiz vai abrir vista para o representante do Ministério Público para apresentar contra-razões ao nosso recurso. Por que grifar isso? Grifar isso porque, da mesma forma, se o Ministério Público não se conforma com uma sentença e interpõe um recurso de apelação em face dela, trazendo ali as suas razões recursais, a defesa também vai ser intimada a levantar as suas contra-razões recursais. Perfeito? Para a gente encerrar, vou colocar na tela o esqueleto de uma peça, o esqueleto aí para nós, de uma peça de interposição. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Barbacena. Percebam que aqui nós temos uma estrutura, um endereçamento direcionado ao juiz que prolatou essa eventual sentença condenatória. Trazemos ali o nome do réu que foi condenado, devidamente qualificado, bem tempestivamente, colocamos ali a data de publicação e a data de juntada, a data de protocolo, perante a elevada presença de Vossa Excelência, através de advogados e bastante procuradores,
constituídos por instrumento de procuração, com fundamento no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, interpor recurso de apelação por não se conformar com a sentença condenatória prolatada nos autos, requer, portanto, seja presente, agora muita atenção, recebida e processada, com abertura de vista à defesa para apresentação das razões finais, das razões de apelação, no prazo legal, na forma do artigo 600 do Código de Processo Penal, termos em que pede deferimento. Muito importante aqui constar que na nossa peça de interposição, nós vamos requerer o recebimento e processamento do recurso. Sabe o que a gente vai delimitar, ou o que vai mudar lá no nosso requerimento de razões recursais? A gente conversa no próximo bloco, já com a resolução da nossa peça prático-profissional. Queridos, uma ótima semana e um forte abraço.